pra mim, pede pra ela pegar. Aê, acho que agora melhorou. O fio aqui pra colocar na tomada, por favor, filho. Vamos ajeitar. Glória a Deus. Ah, tá. A Tânia já vai entrar aqui. Tudo certo. Aqui eu acho que ficou até melhor, né? A luz. Olá! Êêêê! Aleluia! Glória a Ai, Deus! que maravilha! Me dá um abraço. Muita saudade. Eu também, minha querida, Muita muita saudade. saudade mesmo. Muita, demais. Muita saudade de todos vocês. Taninha, da minha líder, da minha Ai, que líder do saudade. Ministério de Intercessão, Diana, Aline, Tati Farias, Kelly, Paz, Clícia. amada. Obrigada, filhinho. Tá aqui assim, tá assim. A paz, amadas. Vamos esperar o Saudade de pessoal entrar mais um vocês. pouquinho para a gente começar. Oi, Saudade. João! João, obrigada por você ter vindo. João é lá da Escola 120 de Missões que faz comigo. Obrigada, Ai, que João. legal. Oi, Ai, João, que tudo bem? delícia. João é um querido. Eu também quero. Tati Farias, a paz, Tati. Que legal, que lindos. Você aguenta esperar só mais um pouquinho, Tânia, para dar tempo do pessoal Sim, entrar? claro. E você? Eu tô bem, expectativas mil, porque eu não conheço Estudando esse seu muito, testemunho. né? Na verdade, a gente, desde quando eu entrei na Lagoinha, há 8 meses atrás, a gente conversou sobre o seu testemunho, porque eu comecei a contar um pouquinho para você da minha história. Uhum. E você falou assim, amada, eu preciso te contar esse testemunho. A pastora Cássia entrou. Ô, A paz, Glória! pastora, saudade Pastora. linda. Aí eu lembro que você falou, eu preciso te contar e vamos marcar de você ir em casa. E aí, logo em seguida, Uhum. né, tantas coisas aconteceram. É E aí verdade. veio o corona e a gente não conseguiu passar esse dia, né? De Uhum. eu saber o seu testemunho. Então, para mim também vai ser uma surpresa saber desse testemunho. Uhum. E não É muito aconteceu na melhor lindo. hora, né? Porque Uhum. eu acho que ia perder totalmente o encanto de eu saber antes. Então tá ótimo, eu tô muito feliz. Vou falar da bondade de Deus sobre a minha vida. Tudo que ele, assim, o amor dele perante a minha vida foi, assim, muito lindo. Foi isso que me impactou. E eu sou grata a Deus até hoje por ele ter me salvo, ter me tirado do pecado da daquele lamaçal, daquela podridão, né? E eu É louvo a assim Deus mesmo. por isso, porque é pela Rosinéia, Denise. graça. Oi, Neia, paz. Sim, meu E amor. aí? Gente, antes de começar, Tânia, eu vou apresentar você, porque tem gente que não conhece, né? Que tem gente que não faz parte da nossa igreja. E tem gente que a nossa igreja também é muito grande, tem gente que também não te conhece. Bom, em primeiro É lugar, meu nome é verdade. Kelly, eu faço parte do Ministério de Intercessão, que é a Tânia, a minha líder. A Tânia se chama Tânia Ailes, ela é líder do Ministério de Intercessão da Igreja Batista Lagoinha. Ela serve com muita Amém. maestria. Eu falo isso, a Juliana comentou aqui, falou, eu quero chorar. Eu também, eu tô com choro engasgado porque eu sou convertida, eu conheci Jesus com 18 anos, eu tô com 41. E já passei, esse é o meu terceiro ministério que eu passo e nunca fui tão regida Glória a Deus. no ministério. Mas é assim mesmo, querida. De cuidados.
A Tânia, ela é uma pessoa que eu falo isso para todo mundo e agora eu vou poder falar para 17 pessoas. A Tânia, ela liga para a gente uma vez por semana, se deixar ela, a gente se fala mais. Mas dentro do ministério, ela liga para a gente uma vez por semana para saber como que está a nossa família, como está a nossa vida espiritual. Se a gente tem orado, se a gente tem jejuado, se a gente tem realmente separado um tempo para Deus. Ela faz com que nós, do ministério, estejamos nos falando, um ligar para o outro, um mandar mensagem para o outro, um orar pelo outro. Eu nunca tive isso. Eu estou com 40 anos e eu me sinto realmente cuidada, assim, no colo. Eu falo até que eu tenho preguiça, desculpa falar dessa forma, de ir para um outro ministério, de fazer outra coisa. Falar, ai, começar tudo de novo aqui, eu tô tão quietinha. E ela é a primeira que me exorta. Não, você tem que ir trabalhar, porque Deus quer fazer um mover na sua vida nos lugares onde você mais acha que não vai dar certo. Não, você tem que ir. Aqui tá muito quietinho, aqui tá tudo certinho. Ah, tá, para você tá bom, para você tá ali, né? Na comodidade, mas não é assim que Deus quer ir para mim, eu não quero sair nunca mais desse colo. Essa é a Tânia, gente. E ela é casada, ela é mãe de uma linda mulher, inteligentíssima, que eu babo mesmo, que se chama Juliana Aires. Ela também tem uma filhinha do coração, que é a Clícia. Amém. Tem uma filhinha do coração, que sou eu. E aí vem a Tamires, vem um monte de gente atrás. Uhum. Não é verdade? Tânia, quantos anos você tá, Tânia? Olha, acabei de fazer as contas, eu me assustei. Vou fazer 59 anos em julho, dia 16 de julho. E uma pele, meu bem. Eu pensei que era 58. Tu acredita? Olha. Eu fui fazer as contas, falei, meu Deus! Mas você 59. Tá linda. E no ano que vem já 60, aleluia! Aleluia! E linda, com essa pele maravilhosa. Eu amo esse seu cabelo. E quanto tempo você tá de conversão já, Tânia? Quanto tempo já nessa caminhada com Cristo? Então, mais ou menos, uns 24. Eu fiz as contas, acho que é 24 anos. 24 anos. Por aí. Certo. E o testemunho que você vai contar hoje pra gente, do que fala? É da sua conversão? Da minha conversão. Da minha conversão. Da minha conversão. Tânia, nós estamos com 23 pessoas prontas para ouvir o seu testemunho. Então, eu vou passar agora a vez para você. A Veroca também acabou de entrar. A Rê, a Isabelle, a Felipe. Felipe, a paz, lindo. Pastor Marcos, olha aí o pastorzão. O GC Gonçaga. Ó, se vocês tiverem alguma... Pastora Simone! A paz, linda. Se vocês tiverem... Conforme ela for contando, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, que a gente vai parar. Eu falo para ela dar um tempinho para a gente responder as perguntas. Então, fiquem à vontade. Tânia, Raquel, a paz, Raquel. Quanto tempo? Vai chegando. Roberta. Olha que bênção! 25 pessoas, olha só que bênção. 25 pessoas para você impactar com esse testemunho lindo que eu tô ansiosa. Bora lá, tô aqui para ouvir. Vamos lá? Então, começou tudo assim. A minha mãe ficou muito doente. Uma época, lá pelo ano de 1993, por aí. E ela ficou muito doente mesmo. Porque ela teve uma depressão que ela ficou quase louca por causa de uma depressão. Ela se separou do meu padrasto na época e eles tinham uma vida assim muito boa, né? Aí a minha mãe cismou, né, que queria se divorciar e se divorciou. Certo. Aí o que aconteceu? Começou a faltar o dinheiro. E na falta do dinheiro,
ela ficou depressiva, entendeu? Certo. E só que até aí, hoje, depois eu entendi o que aconteceu, né? O próprio inimigo estava usando, né? Colocou coisas na mente dela para ela poder se separar do meu padrasto, para destruir mesmo a família. A família. E ele quase conseguiu, né? Então, o que que acontece? Minha mãe ficou muito doente, o meu padrasto, né, foi morar em outro lugar. Aí ficou, eu já era casada. Aí ficou a minha irmã, Roberta, e a minha Aham. mãe, tá? Aí ela começou assim a surtar, sabe? Fazer coisas assim muito doidas mesmo, sabe? De colocar fogo na casa, de gritar de madrugada, sabe? Ficou bem doida mesmo. Aí o que acontece? A minha irmã, nós internamos ela lá no. Ai, como que é o nome? Ai, Jesus. Roberta Colasso é sua irmã? Isso. Ah, tá. Ela tá falando momento de muita tribulação, muita dor. Ela quase cometeu suicídio. Sim, exatamente. Ah, E nessa nós internamos ela, porque o médico falou que seria melhor para ela, no hospital psiquiátrico ali do Guilherme Álvaro, na época. sim. E foi a coisa mais horrível do mundo, ver a minha mãe ali naquele hospital. Quando a gente ia visitar ela, eu e a minha irmã, a gente via, sabe, assim, as pessoas no corredor, sabe, gritando, fazendo um monte de coisa assim, bem feia mesmo, sabe, assim, doida mesmo. E aquilo me chocou muito. Eu fui para minha casa, assim, acabada, acabada mesmo. Ai, cheguei em casa, mas chorei, 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 chorei. Eu ainda não era uma pessoa convertida. Chorei, chorei. Enfim, aí conversei com a minha irmã, nós conversamos, aí resolvemos tirar ela desse hospital, entendeu? Porque a Uhum. gente não aguentava ver. Bom, enfim. Aí ela voltou para casa, tinha época que ela ficou na minha casa, teve uma época que ela ficou na casa da minha avó, parte do meu pai, né? Aí teve um dia que eu estava em casa, aí a campainha da minha casa tocou. Aí eu fui atender. Nessa que eu fui atender, era a Dalgisa, a mulher do meu avô. Anos atrás, a minha avó, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha avó faleceu. A minha avó era crente junto com o meu avô. Aí a minha avó faleceu e o meu avô se desviou da igreja. Nessa, ele apresentaram uma mulher para ele de 18 anos. E ele já tinha 60 na época. E ele casou com essa moça. Ela tinha até um filhinho recém-nascido. O nome dela é Adalgisa. E foi assim, para minhas tias, uma coisa horrível, sabe? Muita briga, porque elas não gostavam, não gostou pelo que o meu avô fez. Só que para todas as coisas Deus tem um propósito, né? Passou anos, nessa, quando a minha mãe saiu do hospital, a Dalgisa ficou sabendo, porque a minha mãe gostava muito da Dal. A gente chama ela de Dal. Minha mãe gostava muito dela, era a única filha do meu avô que aceitou o casamento do meu avô, que foi a minha mãe. Enfim, passou anos, tal, aí, como ela ficou sabendo que a minha mãe estava doente, ela foi lá em casa. Nessa, quando o Adal foi me visitar, eu abri a porta, eu falei, Dal, o que que aconteceu contigo? Ela estava com uma saia bem comprida,
com uma blusa bem senhora, e ela não era assim, sabe? Eu fiquei chocada. Eu falei, o que que aconteceu com você, Dalgisa? Ai, hoje eu sou uma mulher de Deus, eu me converti em Glória a Deus. Jesus. Eu falei, o quê? Tu se converteu? Ela falou, me converti para a honra e glória de Deus. Aleluias. Amém. Pois eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que a sua mãe estava muito doente. Então eu vim aqui falar de Jesus para você ir lá na minha igreja essa semana, porque era na mesma, o culto seria numa quinta-feira à tarde. Qual era a denominação? Assembleia de Deus Ministério Santos. Lá da... Ai, como que é o nome daquela rua? Eu vou lembrar a rua aí já. Campos Sales. Renate, Tânia, a nossa pastora Renata acabou de entrar. A paz, pastora, que saudade! A paz, pastora Renata. Ai, pastora, que saudade de você, viu? Beijo. E nessa que a Dalgisa chegou e falou para mim assim, aí eu falei, eu ir na igreja? Ela falou assim, é. Aí ela me deu um papelzinho, você vai na minha igreja, você vai fazer uma campanha de oração para sua mãe. Falei, campanha de oração? Ela falou, é. Vai porque foi Deus que mandou eu vir aqui. Passou uma semana, eu não fui. Passou a próxima semana, eu não fui, mas na terceira semana eu fui. Nossa, como eu fiz campanha já, meu Deus do céu. Ô, época boa. Eu fui na igreja, porque é uma escada, né? Um monte de escada assim para você entrar na igreja. Uhum. Aí eu olhava assim para os lados, sabe, para ver se não tinha ninguém me vendo, porque eu estava morrendo de vergonha. Entrei. Quando eu entrei, eu olhei assim, achei tudo muito estranho. A igreja estava cheia, era à tarde. Esse culto era à tarde. A igreja estava lotada de gente, mas eu achei tudo muito estranho. É assim mesmo. Para a honra e glória do Senhor, quando o pastor começou a pregar, a falar, né, porque eu não entendia nada, quando ele começou a falar, ele falou o que eu estava vivendo. Tudo que eu estava vivendo é a minha mãe doente, do jeito que ela estava, sabe? Tudo, tudo, tudo. Eu comecei a chorar, não aguentei. Mas chorei, me quebrantei demais. E nessa, eu tinha uma vida muito conturbada com meu marido. A gente brigava todos os dias, era muita briga. E eu tomava remédio para dormir, eu tomava caipirinha para dormir. E sempre naquela tribulação, entendeu? E a doença da minha mãe mexeu muito comigo, entendeu? E nessa que eu estava dentro da igreja, aquele pastor falando, tudo que eu estava vivendo, eu falei assim, nossa, que coisa estranha, o que está acontecendo? Acabou o culto, fui para casa, porque ela me deu um papelzinho, eu tinha que ficar marcando um xizinho de cada culto que eu iria. Aí tinha que dar para a moça o papelzinho com o nome da minha mãe, né? Aí tá, voltei. Nessa que eu voltei para casa, quando foi no terceiro dia, quarto dia, depois desse culto, eu achei que eu estava muito diferente. Eu falei assim, nossa, eu tô dormindo. Eu não tinha bebido, eu não tinha tomado remédio para dormir. Aleluias. Quantos Foi anos assim. você tinha nessa época? Deixa eu ver aqui, até Mais ou marquei menos, aqui. mais ou menos. É, uns 43 anos. Nova. Aí eu era Bebê bem pra dormir? novinha. Nossa, era demais. E bebia, viu, minha querida? Bebia. Nessa, o que que acontece? Eu comecei a achar que eu estava diferente. Uhum. Eu estava em paz, entendeu? Em paz. Olha, eu ia para o centro de Umbanda,
Meu Eu ia, pai. eu ia para centro de mesa branca. Eu saía desses para igreja católica, vivia na igreja católica. Eu saía em paz, só que eu não permanecia em paz, aleluias. Eu não permanecia. Tu tá entendendo? E naquela semana que eu saí do culto da igreja evangélica, eu permaneci. Aquilo me, sabe, assim, me deixou impactada. Aí eu não vi a hora de chegar na próxima semana para mim ir, É assim mesmo. entendeu? Fui na próxima semana, eram 7 semanas. Pois eu fui nas 7, cada semana era uma novidade na minha vida, entendeu? E nessa eu estava gostando, entendeu? Gostava muito, estava gostando mesmo. E achava tudo muito estranho, mas estava gostando, Sim. porque estava me fazendo bem. E nas outras religiões, entendeu? Eu não ficava daquele jeito, entendeu? Então eu vi que estava acontecendo alguma coisa. Amém. Passou. Quando terminou a campanha de oração pela minha mãe, eu não vi, ficou tudo na mesma. A minha mãe tomava um remédio chamado Neuroptil. Era um remedinho bem pequenininho. Ela tomava acho que mais de 15 gotas. Ela dormia 24 horas. O médico falou para minha irmã, se ela tomasse umas 4, 6 gotinhas, ela empacotava também. Dormia 24 horas. Então, era um remédio super forte que ela tomava. Não era só esse, mas outros. Tudo para ela ficar calma, para ela dormir. Enfim. Ela nunca teve contato com igreja, ela nunca Quando chegou era perto. pequena, né? Porque os meus avós eram cristãos, entendeu? Quando eu era pequena. Aí depois os filhos se desviaram tudo. Sua irmã tá falando o nome dos remédios no chat. Isso, lá, Neuleptil e Lexotan. Isso mesmo. Lexotan 6 miligramas. Isso, olha só, super forte. Enfim, aí terminou a campanha, né? E nada, entendeu? Minha mãe continuava na mesma. Aí eu não fui, não, eu cheguei aí para a igreja nessa mesma semana, terminou a campanha, amém. Aí conversei até com a Dalgisa, tudo. Quando foi na 8ª semana, depois da campanha, Uhum. o que que aconteceu? O telefone da minha casa tocou. Era a minha irmã Roberta. Ai, Tânia, vem aqui que eu preciso. E eu já, sabe, toda nervosa, já comecei a tremer. Eu Uhum. preciso muito que você venha aqui para você ver o que aconteceu. Quando eu cheguei lá na minha mãe, porque a gente morava bem próximo, bem perto. A Roberta Tânia, a mãe levantou da cama, pegou todos os remédios, jogou no lixo, aleluias, e falou que não ia mais tomar porque não precisava mais aqueles remédios. Glória a Deus, Glória a pois Deus. Deus operou um milagre poderosamente na vida da minha Eu mãe. creio. Aleluia. Entendeu? Ela Glória a Deus. levantou da Glória cama, a Deus. entendeu? Levantou. Eu comecei a chorar, fiquei, sabe, vendo a minha mãe assim, de pé, sabe? Eu falei, assim, eu fiquei tão impactada que dentro de mim falou assim, você precisa ir para a igreja. Aí eu fui na igreja. Naquela mesma semana, foi fim de semana, e eu não tinha ido ainda na igreja no domingo. Cheguei, fui, achei muito lindo o culto. Quando foi na próxima semana, eu fui, contei para a irmã, que sempre estava conversando comigo lá dentro.
contei o que aconteceu, aí eu contei o testemunho, né, de cura da minha mãe e falei para Deus, Deus, nunca mais eu quero sair da tua presença. Aleluias. Glória a É Deus. isso que eu estou procurando, é isso que eu estou procurando para minha vida. É isso, é esse o caminho. Aleluia. Meu Pai, aleluias. Continuei nos caminhos do Senhor, continuo para a honra e glória do Senhor, porque o amor de Deus foi tão grande pela minha vida que você não tem noção. Acho que você tem, né? O que aconteceu? A minha mãe se converteu, minha mãe foi para a igreja junto comigo, aleluias. Glória a Deus. Que tremendo, que Se tremendo. batizou, não se batizou na Assembleia de Deus, se batizou na Formosa. Porque nós somos Visita em Formosa de Cristo, uma igreja que abriu perto aqui da minha casa, e eu era da Assembleia, e ela também estava indo comigo. Aí chegamos lá, a recepção era mais ou menos que nem da Lagoinha. Ah, Minha pronto. A Formosa era mãe linda amou. demais. O pastor chegou perto da minha mãe, veio conversar com a minha mãe, pastor Décio até na época. Veio conversar com a minha mãe, tal, abraçou, beijou, minha mãe amou. Minha mãe falou, quero ficar aqui. E quando foi na segunda semana que nós fomos, na Formosa, o pastor falou do batismo. Aí a minha mãe falou assim, eu quero me batizar aqui. Eu falei, mas mãe, a gente não é daqui. Ah, não, eu quero me batizar. Olha. Aí eu falei, glória a Deus, pois é aqui que eu vou ficar. Você lembra mais ou menos a idade que ela estava, Tânia? Eu acredito que eram uns 60. A minha irmã pode até falar que ela tem a memória melhor que eu. Eu ia perguntar para sua irmã aqui mesmo no chat. Quantos anos tinha Ela sua vai mãe? falar. Porque isso é para nos encher de esperança, Tânia, porque tem muita Exatamente. gente que os pais ainda não conhecem a Cristo, né? E veem eles numa certa idade já avançada e pode achar que, nossa, né? Ai, nossa, não imagino meu Não, pai era e minha mãe. lá 58, 59. Olha aí, 58, 59. A minha A mãe é minha uma pessoa. idade, hein? A minha mãe, ela tem assistido os cultos comigo aqui em casa, né? Quando ela fica aqui comigo de final de semana. E quando ela vê o pastor Daniel, né, na pregação, ela sempre fala, quando voltar, quando acabar a pandemia, eu quero que você me leve nessa igreja, até porque ela conheceu Glória o a pastor Deus. Marcos e o pastor Daniel aqui em casa, né? E eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso da minha mãe. E você me falando me encheu realmente de esperança. Amém. Que eu vou ver a minha mãe descer as águas. Eu vou ver a minha mãe se batizando. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pois eu fiquei muito grata a Deus, eu sou muito grata ao Senhor. Ele teve um propósito nesse casamento do meu avô, com essa moça de 18 anos na época. Nossa. Para todas as coisas, Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu acredito. Ele teve um propósito de salvação. Ele casou. E outra, ele voltou para Jesus, porque a Dalgisa se converteu. Ele voltou para Jesus, faleceu em Cristo, aleluias, foi salvo para a honra e glória de Deus. Linda. Né? Através da Dalgisa foi eu. O Senhor tinha esse propósito de salvação na minha vida. Pela minha mãe, para minha mãe também ser salva. Ela hoje já é falecida, mas está em Cristo. Glória. Aleluia. Isso me conforta muito. Deus, ele fez maravilhas na minha vida. Através da minha conversão foi quem? Várias outras pessoas, a Juliana, a Clícia, entendeu? Várias outras pessoas. Eu também um detalhe muito importante. Eu tenho o meu cunhado, o meu marido tem um irmão chamado Carlinhos. E ele é crente. Toda vez que ele ia na minha casa, na época, antes de me converter,
ele ia sempre, quando ele saía do correio, que ele trabalhava no correio, hoje ele é aposentado. Quando ele saía do correio, Deus falava, o Espírito Santo falava assim para ele: vai lá na casa do seu irmão. Pois chegava em casa, a gente estava brigando, era aquelas brigas, aí ele já começava a orar, já começava, sabe? Então, o meu cunhado também foi uma pessoa muito importante nas nossas vidas, porque orou muito pela gente, entendeu? Amém. Sempre tem, né, uma pessoa para interceder pela nossa família. A Jéssica acabou de entrar, Tânia. Jéssica! Ai, Jéssica linda! Linda, Deus saudade! abençoe! Saudade! Sempre tem uma pessoa intercedendo por nós. Nós somos resposta de Sempre oração de tem. alguém, né? Exatamente, exatamente. Que nem, aí você vê, meus avós eram crentes, com certeza meus avós já oravam pela gente, Isso, né? exatamente. Uhum. Então, qual é o intuito disso tudo? Eu fui salva pela graça do Senhor, pura graça. O Senhor, ele teve misericórdia, bondade tão grande perante a minha vida. Ele me resgatou, entendeu? Então, eu procurava essa paz que eu sinto hoje, pode estar maior terremoto. Eu estou em paz, entendeu? Porque o próprio Espírito, ele faz você ficar em paz. E através da minha conversão, muita coisa na minha vida mudou. Eu mudei totalmente. O Espírito Santo de Deus me ajudou na minha mudança. Porque quando você se converte, o que acontece? O próprio Espírito te ajuda, entendeu? Na sua caminhada. Então eu quis essa vida para mim. Passei muitas barreiras por causa do meu marido. Ele odiava crente, entendeu? Ele melhorou depois que a Juliana se converteu, junto com a Clícia. Aí ele parou de xingar crente. Mas eu passei uma época muito ruim por causa da minha conversão. Perdi amigos, teve amigos meus que se afastou de mim porque eu virei crente, entendeu? Só que tudo é para honra e glória de Deus. Amém. É assim Quando mesmo, a gente perde amigos, mas a gente ganha a amizade mais importante do Amém. dos amigos, Com né? certeza, com certeza. E muitas coisas que o Senhor fez, muitas, e Ele ainda continua fazendo. Entendeu? Eu sou grata ao Senhor, quando eu estou orando, eu falo, Senhor, enche meu coração do teu temor. Me ajuda a ter mais temor de ti, Pai. Porque o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor faz, entendeu? Porque eu não mereço, a gente não merece tanto amor, entendeu? Nós não merecemos, só que é pura graça, é a bondade de Deus, o Senhor derramou essa bondade. Olha, a Aline, a Raiz falou, a gente perde amigos e ganha uma família. Ela está falando aqui. É Amém. verdade. Isso mesmo, Aline, isso mesmo. Pura verdade. E o que acontece? Muitas vidas que eu costumo falar assim, a conversão é um ato. Você se converteu, você se batizou, você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, o velho homem morreu. O velho homem morreu. Você ressuscitou, você não pode deixar o velho homem ressuscitar na sua vida. Então, quando a gente se converte, a gente tem que fazer o quê? Querer mudanças. E foi isso que eu quis. Era uma pessoa totalmente nervosa,
Eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Se alguém me fizesse alguma coisa, eu pagava com a mesma moeda. Entendeu? Era assim que eu era. Então, quando eu me vi em Cristo Jesus, o que que acontece? Eu quis mudança. Eu falei, já que o Senhor fez isso na minha vida, na vida da minha mãe, eu quero mais. E nessa, eu não entendia muito bem, mas eu via que eu já estava mudando. E nessa que eu via que tinha coisas que eu já estava tirando da minha vida, entendeu? O que que acontece? Eu comecei a pedir para Deus. Quando eu via que eu estava fazendo alguma coisa de errado, eu pedia para Deus me ajudar. Aí eu falava para o próprio Espírito Santo. Quando eu tive o entendimento que quando Jesus deixou o Espírito Santo aqui, foi para me ajudar, ajudar você, ajudar todos. Aquele que quer. Entendeu? Então nós temos que tomar posse disso. Quando eu tive esse entendimento, eu pedia para o Espírito Santo, para ele me ajudar nas minhas fraquezas, aleluias, para ele me ajudar. O pastor Marcos falou, nasce uma intercessora. Foi aí que nasceu uma intercessora. Exatamente, eu ia para essa parte, exatamente. A pastora Simone também, amém, que ela foi transformada, porque tá todo mundo aqui falando da sua família, a Ju, a sua irmã, falando, bem que eu sei que você falou, eu era muito nervosa, ela era, todo mundo, aí a pastora Simone aqui te defendeu, falando amém, que ela foi transformada, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. É verdade. E o que é interessante, aquele louvor que eu te mandei, sim, eu sei, eu chorei o dia inteiro quando eu ouvi a primeira vez. Não, quando eu ouvi a primeira vez, não, já tinha ouvido. Só que nesse dia, eu estava falando com o Senhor sobre Oi, a paz, querida. paz. E eu estava falando com o Senhor sobre o meu testemunho. E nessa eu comecei a chorar, porque eu vi Deus ali nesse louvor falando comigo, o amor que ele teve, o cuidado que ele teve, entendeu? Foi mesmo, esse louvor é lindo e eu vi. E eu Foi bem o que estava. você falou mesmo. Exatamente. E eu estava passando pelo vale, entendeu? Só que o Senhor me ajudou. É verdade. Ele me ajudou. É A minha verdade. mãe poderia ter morrido. Só que para honra e glória do Senhor, ela não morreu, porque Deus queria salvá-la. Entendeu? A paz, lindão! As pessoas aparecem assim nas lives, né? Tudo bem, querido? Fala paz. A paz, tia Tânia. A paz, amado. E nessa, o que que acontece? E através desse louvor, Pois é assim. e através desse louvor, eu falei assim, Senhor, eu fui a primeira vez no culto da tua igreja, no culto de oração. Fiquei lá orando pela minha mãe, quer dizer, eu já estava intercedendo. Sim. Intercedia pela minha mãe. Eu falei assim, então tudo começou por aqui. Verdade. Né? Já, é verdade. Eu amo orar, eu gosto Tânia, demais. deixa eu fazer uma observação aqui, gente. Peraí. O pastor, depois da live, todo mundo para o Zoom dos sumidos do GC Gonzaga. Mas olha, o pastor. Então, eu queria fazer uma observação. A Tânia, ela, por várias vezes, isso que ela falou de que ela era muito nervosa e tudo mais, eu também, né? Aliás, a gente, quando tá no casamento, é meio difícil
a gente superar certas coisas e passar por cima também de certas coisas, e a gente vai perdendo a paciência com isso, né? E eu lembro, assim, no começo, que quando eu a conheci, até hoje eu ligo para ela para falar algumas coisinhas assim, mas eu falava, Tânia, ai, você não sabe, o Thiago, ai, o Thiago, ela falava, amada, assim mesmo, né? Amada, vai orar, amada, mas assim, ela sempre me falou, Kelly, pede frutos do Espírito, você tem que saber orar. O que você está orando? Como é que você está orando, Kelly? Qual tem sido a sua oração? Lembra disso, Tânia? Como tem sido a sua oração, né? Você tem pedido como pelo seu casamento? E graças a Deus, meu casamento mudou, assim, realmente da água para o vinho, porque tudo é um encaixe, é uma palavrinha, é uma frase que você muitas vezes você deixa de falar na sua oração e você deixa de receber. E eu pedi muito isso, frutos do Espírito, que foi o que a Tânia sempre falou para mim. Kelly, quando ele começar a falar, sai da cozinha, sai de perto, vai para outro lugar, vai orar. Deixa eu falar. E eu não, eu queria retrucar, eu queria ir para cima, escuta aqui. Não era assim. Ela falava, Kelly, você precisa ter discernimento, ter paz no seu coração. E é verdade isso, a gente precisa ter muito paz e pedir para Deus, né? Que a gente tenha esse discernimento de ter o silêncio na hora certa. Eu sou muito grata a você, pastora. Ou pastora Tânia, eu ia falar, pastora Tânia, em nome de Jesus. Tânia. Exatamente. Por quê? Porque quando eu fui falar com Deus algo a respeito do meu marido, o próprio Espírito ministrou no meu coração sobre o fruto do Espírito. E nessa eu fui buscar sobre isso. Comecei a estudar. E hoje é o que eu passo, porque aconteceu na minha vida. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o fruto do Espírito está amadurecido na minha vida. Então, se você leva o fruto do Espírito para dentro do seu casamento, as coisas se resolvem. Entendeu? A pastora Cássia falou que eu profetizei pastora Tânia. Aleluia! Ai, Jesus! Mas é verdade, o fruto do Espírito precisa estar amadurecido. Eu confesso que Exatamente. Entendeu? Não estou amadurecida ainda. Então, o que acontece? Como nós temos o Espírito Santo, a gente tem que buscar dele, para ele poder ajudar. Entendeu? Se você tem o Espírito Santo, por que não busca, não pede para ele te ajudar? Tu tá entendendo? Só que nós temos que estar quebrantadas, entendeu? Com o coração quebrantado e querer mudar. Eu entendi, porque várias vezes eu já fui orar com... Ó, eu tô orando, mas olha só, veja bem, ele tá errado. Eu tô entendendo o que você tá falando. Já fui orar com o coração bem endurecido mesmo, e a gente tem que estar quebrantada, né? Sabendo que a gente também precisa. Entendi. Exatamente, porque senão dá errado, não tem como. Como que você vai orar com o coração duro? Então, primeiro peça para o Senhor quebrantar, né? Porque através da oração você vai ser quebrantada, não tem como. Quantos minutos tem? Eu queria ler uma palavra. Não, eu estava vendo que eu fui ver a hora. Pode ler. Dá tempo? Dá tempo sim, pode ler. Então, a palavra está lá em Efésios, Efésios 2, a partir do 1. É do 1 ao 6. É sobre Coloca aí no chat para mim, por favor, Efésios 2, do 1 ao 6. Do 1 ao 6, tá. Isso. Coloca aí para mim, alguém no chat, por favor, para quem quiser ler depois. Isso, pastora Simone, reconhecer que precisa de mudança.
Porque quando a gente está em Cristo Jesus, em nome de Jesus, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar, não pode continuar, entendeu? Não pode ficar ressuscitando o velho homem, gente. Obrigada, Veroca. Obrigada, Tatá. É verdade. É Entendeu? verdade. Eu Muitos confesso estão que eu tenho essa... ressuscitando o velho homem, fazendo aquilo que fazia quando era do mundo. Hoje nós estamos em Cristo Jesus. Entendeu? Nós somos nova criatura. Aleluia. Amém. Entendeu? E a igreja, a pessoa acaba sofrendo porque ela não quer mudança. Ela faz tudo errado, continua fazendo as coisas erradas e continua tudo na mesma coisa. Entendeu? Então vamos lá, olha, a palavra fala assim. Ei, lapada! A salvação é pela graça, aleluias. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, olha só, entre os quais todos nós também, vírgula, antes, vírgula, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Misericórdia. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aleluias, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aleluia! Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia! Tudo muito explicadinho de tudo que a gente falou. Se você lê uma coisa dessa, como que você pode continuar a velha criatura? Como que você pode ressuscitar o velho homem? Se você não está conseguindo mudar algo na sua vida que ainda era do velho homem, se você não consegue, pede para o Espírito Santo que ele te ajude. Uau, gente, meu Deus! Ou então, pede para alguém de sua confiança que pode te ajudar. Aleluia. Entendeu? Porque Deus, ele sempre prepara pessoas para nos ajudar. É verdade. Deus sempre prepara pessoas para nos ajudar. Exatamente. Viu, Dani, que entrou Entendeu? aí? Deus sempre prepara pessoas para nos ajudar. Aleluia. Olha que tremendo. Exatamente. Tu tá entendendo? Então, se você não está conseguindo, peça ajuda. Peça ajuda. Porque a pessoa, Deus vai preparar alguém para poder te ajudar. Sim. Não continue na velha criatura, não continua. Porque Deus tem promessas nas nossas vidas que têm que serem cumpridas. Porque senão a gente só atrasa. Entendeu? Aí, lá em Romanos 6, 5. Romanos 6, versículo 5. É, João, do 5 escreve aí, João.
Versículo 5 a 11. Isso. Certo. Romanos 6. Porque Deus, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aleluia. O Senhor foi crucificado pelos nossos pecados. Então, nosso velho homem foi crucificado lá com ele. Meu Pai. É isso mesmo. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Se o meu pecado foi crucificado na cruz, porque ele não morreu pelo meu pecado? Foi. Então não foi crucificado pelos nossos pecados? Então por que eu tenho que continuar sendo o velho homem? Verdade. Ressuscitando, né? Indo atrás, voltando. Não. Então por que eu tenho que ser? Não posso. Isso é muito sério, gente. É mudança, né? Exatamente, é mudança. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, o que acontece? É renúncia. Renúncia do velho homem, renúncia das nossas vontades, renúncia do nosso querer. Entendeu? Amém. É renunciar. A gente tem que renunciar. Entendeu? Renunciar o velho homem para a gente ser uma nova criatura. Para poder dar certo. Amém, amém. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo do nosso Senhor Jesus. Mais que respondido, mais do que claro, né? Aleluia. E é isso. Diferente. Exatamente, a gente tem que ser diferente. Ai, entendeu? Deus. Em tudo. Porque se você for em tudo, não, olha, é no seu andar, é no seu falar, de olhar. Tu tá entendendo? Em tudo. Em tudo. Olha, morreu. E eu quis isso para minha vida. Aleluia. É verdade. Aleluia. Eu quis isso para minha vida. Sabe por quê? Porque Deus me tirou de um lamaçal imundo. Entendeu? Deus, ele teve muita bondade perante a minha vida. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei nem onde, acho que eu nem estaria mais aqui nesse mundo. Eu entendeu? Não. Eu tenho total consciência disso, que eu também não. Tu tá entendendo? Então a gente tem que ter certeza do amor de Deus nas nossas vidas. Porque eu vejo que quando uma pessoa ela se converte em Cristo Jesus e ela fica anos da mesma forma, ela não entendeu a graça de Deus. Ela não entendeu o amor de Deus. Não entendeu, gente. Não adianta. Você está entendendo? Para finalizar,
Ela, olha, Azul. Ela jogou fora os brincões dela, consegui salvar alguns. Juliana, pelo amor. Deixa eu falar essa. Quando eu me converti, né? A Igreja Assembleia de Deus é rígida em algumas coisas, né? Assim, hoje está mais liberado a calça comprida, os brincos. Sim. Mas na época eu só usava saia, não usava nem mais calça. Comecei a usar saia, vestido. Eu usava os brincões bem grandes, sabe? Esses que as meninas usam. Você não consegue mais usar, né, Tânia? Não consigo. Eu usava muitos colares, entendeu? Muitos colares. Eu não estou falando, gente, que é pecado, não é, entendeu? Estou falando de mim. Cada um, né? Eu estou falando de mim. Aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida. A mudança. Sabe por quê? Eu não gosto de chamar atenção. Tu tá entendendo? Eu não gosto. Eu me sinto mal. Você acredita que tem roupa que quando eu coloco, eu volto... Eu tô saindo... Quantas vezes eu voltei para trás para mudar a roupa porque eu me achei que eu estava chamando atenção? Eu acredito. Isso também já aconteceu comigo. É assim mesmo. Você tá entendendo? Eu não quero sair na rua. Fala. Ele fala. Entendeu? E eu sou assim, amo ser assim. Tu tá entendendo? Eu gosto de ser o que eu sou hoje. Eu falo para os meus filhos que a luzinha vermelha acende no nosso coração quando eu falo sobre a mentira, essas coisas todas. Eu ensino assim para eles. Que o Espírito Santo, ele acende uma luzinha e que a gente vê sim essa luz. Que a gente sabe muito bem quando a gente está falando alguma coisa que não era para falar, quando a gente está agindo de uma maneira que não era para agir, a gente sabe, porque o Espírito Santo, ele avisa. Avisa. É impressionante como avisa. Impressionante isso. Só que eu acho não, para mim é a coisa mais linda do mundo, gente. Gente, vocês já pararam para pensar? A gente está aqui, aí vem algo lá dentro de você, fala assim, olha, faz assim, assim. Fala assim, assim. Olha que coisa linda. É isso mesmo. Que Nossa, poder é esse? Que poder é esse? É isso eu falo, mesmo. Senhor, eu poderia ter me convertido há muito tempo atrás. Eu teria evitado tantas coisas na minha vida. Entendeu? Teria. Só que foi o momento de Deus, né? Foi a hora de Deus. A hora certa, o momento certo. Exatamente, foi. Taninha, olha só, o Instagram acabou de me avisar que falta 1 minuto e 50 segundos. Tá, deixa eu só falar essa palavra rapidinho. Para finalizar a palavra, Gálatas 2:20, fala assim, aleluia, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda! Que coisa linda! 1 minuto e 8. Se despede do pessoal. Eu agradeço todos vocês que ficaram com a gente aqui. Muito obrigada, Tânia. Gente. A próxima sexta-feira é com a Regina, tá, gente? Tânia, pode se despedir. 53 segundos. Pode se despedir, Tânia. Olha, amados, muito obrigada por vocês estarem aí nos assistindo, nos ouvindo, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Eu acho lindo esse momento que a Kelly está fazendo, né, de testemunhos, porque testemunho edifica a nossa vida, viu, queridos? Em nome de Jesus. Mas olha, pare para pensar, queira mudar.